Olá, estudante! Bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Cíntia Kelly e hoje nós vamos aqui conversar a respeito de um tema muito interessante para os alunos do 8º e 9º ano. Então, a gente vai conhecer dois conceitos bem interessantes que a gente vai, ao longo da aula, dizer, explicar, mostrar exemplos, que é o conceito de modalização e de argumentatividade. Você sabia que os textos, eles não são neutros? De alguma forma, eles emitem opiniões, sejam textos falados ou textos escritos, eles carregam, eles apresentam pistas que indicam que nós que emitimos a mensagem, o emissor da mensagem, quer convencer alguém a acreditar, a comprar a ideia dele. Então, essas pistas, essas expressões, elas são chamadas, são um processo que indicam o que a gente conhece por modalização. Então, o que é expressar modalização nos textos? É o colocar indícios, pistas, para fazer com que o meu receptor ele concorde com a mensagem que eu estou emitindo. Então, eu vou apresentar para vocês agora o conceito de modalização, o conceito formal de modalização, e à medida em que a aula for passando, a gente vai mostrando exemplos. Um outro conceito que nós vamos estudar é a argumentatividade. Então, eu gostaria que vocês refletissem um pouco pela própria estrutura da palavra. O que é argumentar? Quando eu quero argumentar algo, eu estou apresentando argumentos, pistas, expressões, motivos para fazer com que alguém acredite ou compre a minha ideia, certo? Então, para falar sobre modalização, a gente apresenta o seguinte conceito. A modalização diz respeito às expressões que indicam as intenções e o ponto de vista do enunciador. O enunciador é quem está emitindo a mensagem. O receptor é a pessoa para quem a mensagem está sendo dirigida. Então, por meio dessas expressões que aparecem nos textos, percebemos julgamentos e opiniões sobre o conteúdo que se diz ou se escreve. Então, como eu já falei, os textos não são neutros. Eles são carregados de expressões, eles são carregados de pistas que fazem com que, pistas propositais muitas vezes, que fazem com que o receptor, elas são direcionadas para o receptor a fim de que ele concorde com quem está emitindo a mensagem. Então, são pistas, a modalização, elas se caracterizam por pistas ou instruções responsáveis pelo efeito de sentido que o enunciado pretende produzir. Então, o que eu quero com aquele texto? Convencer, argumentar. Daí a palavra argumentatividade. Então, eu quero convencer o leitor a concordar comigo. Então, o que eu faço? Eu, receptor, produtor do texto, eu vou inserir na minha fala ou na minha escrita indícios, pistas, expressões para que você, o receptor, concorde comigo. Então, o termo que é chamado de modalizador, ele é um elemento por meio do qual o locutor, que sou eu que estou emitindo a mensagem, manifesta determinada atitude em relação ao seu próprio enunciado. Que atitude é essa? Eu quero que você concorde comigo. Ajuda a identificar o posicionamento assumido no texto, podendo relativizar ou enfatizar o que está sendo dito. Então, ao nos depararmos com essas pistas e essas expressões, vocês vão perceber que às vezes eu estou generalizando uma situação, mas às vezes eu estou querendo trazer o leitor, o receptor da mensagem para mim, para que ele concorde com o que eu estou dizendo. Então, os termos modalizadores são sinais que eles podem ser expressões ou sinais de pontuação, ou adjetivos, ou substantivos, expressões de grau, verbos, advérbios, certo? Então, são expressões, são pistas, são elementos que têm esse poder de fazer com que eu consiga convencer o meu receptor a concordar com a mensagem que eu estou emitindo. Então, agora vamos aos exemplos, Então, os processos de modalização, eles acontecem muito pensados, geralmente, mas eles também acontecem, por exemplo, em situações do cotidiano, em situações em que a gente conversa, de repente o filho conversa com a mãe para convencê-la de comprar um brinquedo, então ele vai argumentar, ele vai colocar no discurso dele pistas para que ele convença a mãe a respeito do que ele quer conseguir. Do mesmo modo, o professor com o aluno, ou o aluno com o professor, às vezes um vendedor
com aquela pessoa que está comprando o produto, então são situações de disputa por discurso, né? Então eu quero que você concorde com o meu discurso, então eu vou utilizar expressões para que eu traga você para a minha opinião. Então aqui eu trouxe duas situações que são tiradas, né, de prints da internet, e aí a gente vai ver na primeira situação o Joãozinho conversando com o professor. O Joãozinho é um personagem muito conhecido, ele está muito presente nas anedotas, todos nós já conhecemos, já vimos alguma história do Joãozinho, né? Então aqui o professor chega e diz: hoje estou bem disposto. Quem responder corretamente a minha seguinte pergunta pode sair da aula. Assim que ouviu isso, o Joãozinho atira o lápis para o canto da sala e o professor pergunta: quem fez isso? E o Joãozinho: fui eu. Agora eu posso sair? Então, aqui nessa situação, a partir da fala do professor, a gente já consegue perceber uma pista de que o professor ele está emitindo uma mensagem direcionada. Quando ele diz hoje estou bem disposto, significa dizer que nem todos os dias ele está disposto. Hoje, naquela situação, ele vai permitir que, se algum aluno responder a pergunta que ele está fazendo corretamente, ele vai permitir que esse aluno saia da aula. Então, a expressão hoje, que é um advérbio de tempo, ela indica que é um elemento modalizador, por quê? Porque se ela fosse retirada daí, né, indicaria que o professor não está especificamente hoje disposto a deixar os alunos sair de sala. Então, esse hoje, ele tem um poder de convencimento para fazer com que o emissor, que é o professor, faça com que os alunos concordem ou façam, realizem ações às quais ele se refere. A outra situação diz assim: resolvi dar um tempo no WhatsApp, no Face e nas outras redes sociais. Preciso me dedicar mais ao trabalho e à minha família. Espero a compreensão de todos, pois temos que viver em paz, com sociedade e conhecer o mundo fora da tecnologia de um celular. Acredito que, se tudo der certo, voltarei dentro de 5 minutos. Então, é uma situação também engraçada, em que o emissor ele brinca, né, com uma situação do cotidiano, ele brinca com quem vai receber a mensagem, certo? Então, quando ele diz que resolveu dar um tempo nas redes sociais, a partir daí ele começa a argumentar com argumentos, com motivos bem sérios, né? E aí a gente vai acreditando mesmo que ele realmente quer dar um tempo nas redes, né? Então ele diz: preciso me dedicar mais ao trabalho e à minha família. Espero a compreensão de todos. Então, quando ele diz espero, né? Então é como se ele estivesse dizendo: ó, eu quero que você faça isso. Né? Mas ele utiliza como? Ele vai de uma maneira mais velada, ele diz: eu espero, eu gostaria. Se vocês fizessem isso, vocês iriam me ajudar. Então, o verbo esperar aí, né, ele tem um papel de um elemento modalizador, porque ele faz com que, veladamente, o emissor consiga conquistar o receptor para concordar com ele ou então para realizar uma ação que ele deseja. Então, ele começa a argumentar: temos que viver em paz com a sociedade e conhecer o mundo fora da tecnologia do celular. Pronto, ele argumentou. Acredito que, se tudo der certo, voltarei dentro de 5 minutos. Então, é uma situação em que o emissor ele vai querer com que o receptor ele concorde com a opinião dele. Então, isso é uma situação de argumentatividade. Por quê? Porque é uma situação em que quem construiu o discurso quer que a pessoa que vai receber o discurso concorde com ele, venha para o time dele. Então, quando ele diz: eu espero que você faça isso, eu gostaria, né? Então, são termos que têm esse papel, que têm esse poder de ser modalizador nas frases, modalizador no discurso. E aí a gente tem exemplos, muitos outros exemplos em textos humorísticos. E aí eu trouxe mais uma anedota para vocês. Em que dois adolescentes, é uma situação que envolve dois adolescentes. Então, ela diz o seguinte: dois adolescentes estão juntos. Um deles está estudando. O outro está na janela observando o movimento da rua quando passa uma mocinha que muito agrada o rapaz da janela. Este comenta com um amigo: eu acho que a Vera tem muitos predicados. O amigo, que está estudando gramática, responde distraído: verbais ou nominais?
Né? Então, aqui há uma brincadeira, né, com os termos da gramática, mas há situações, há palavras, há estruturas, há expressões aí que cumprem um papel de elemento modalizador. Então, logo aí na primeira linha, onde ele diz, dois adolescentes estão juntos, aí ele marca, um deles está estudando. Quando ele diz que um deles está estudando, esse elemento aí ele vai se relacionar com o outro mais no final da anedota. Quando ele fala que o amigo que estava estudando gramática, né, então ele retoma. Né? Por que ele fez questão de dizer o estudando lá na primeira linha? Porque esse elemento ele modaliza o discurso, ele faz com que essa mensagem que está sendo emitida, ela vá ter posteriormente uma concordância da pessoa que está ouvindo. Né? Então, o estudando aí tem um poder, né? Tem um papel de modalizador. E aí, segue o diálogo. O outro adolescente está na janela observando o movimento da rua. Quando passa uma mocinha, aí ele dá uma explicação de propósito, que muito agrada ao rapaz da janela. Então, não é qualquer mocinha, é uma mocinha que agrada ao rapaz que está na janela e não aquele que está estudando. Então, tudo é muito pensado, né, para fazer com que o leitor, aí no caso o leitor, receba a mensagem, mas ele já perceba indícios, né, do desfecho, de como essa pessoa que escreveu a anedota, ela quer que o receptor se comporte. Então, o amigo que estava estudando gramática, ele recupera o estudando lá de cima, responde distraído. Verbais ou nominais? Né? E aí termina a piada com uma brincadeira a respeito da gramática, né? Dos termos que a gente encontra na gramática. Então, vocês estão vendo que em situações engraçadas, conversas diárias, nós percebemos os elementos modalizadores de uma forma muito forte. Eles acontecem praticamente em todos os discursos, né? E aí eu trouxe para vocês duas charges, dois exemplos, em que a gente também, nós temos aí diálogos, né, entre duas pessoas, dois personagens, e a gente vai perceber situações de argumentatividade, ou seja, eu quero te convencer a concordar comigo a respeito de algo que eu defendo. Tu vai vir para o meu time, e aí eu utilizo expressões, palavras, frases, termos, né, que dão essa pista de que eu quero te convencer a concordar comigo. E aí na primeira charge diz assim: mesmo com a chegada da vacina, o uso da máscara ainda será obrigatório. Então a gente tem duas expressões aí, o mesmo com a chegada da vacina. Então, a estrutura, a palavra, o elemento mesmo, ele diz assim, embora isso aconteça, mesmo que isso aconteça, olha só, isso está acontecendo, porém, você precisa fazer outra coisa. Então, embora você tenha já algum elemento que favorece a questão que é a chegada da vacina, mesmo assim, ainda preciso de você, ainda preciso das suas atitudes para que você continue realizando ações que eu desejo, que eu considero que são corretas. Então, quando ele diz mesmo com a chegada da vacina, a expressão mesmo com, ela tem esse poder de elemento modalizador. E aí ele diz lá no finalzinho da primeira fala, do primeiro balãozinho, ainda será obrigatório. Ainda, né? Então, a expressão ainda dá uma ideia de que não terminou aquele tempo, de que ele ainda precisa ter aquelas mesmas ações de proteção. No caso aqui está falando a respeito, é um cenário que fala a respeito de um assunto da atualidade, que é a questão da pandemia, dos comportamentos que nós temos que ter para nos assegurar, né, a saúde em relação a isso. E aí o outro personagem, né, os dois estão vendados, né, com a venda nos olhos, e ele diz, não vejo motivo. Né? Então, mas os elementos modalizadores, eles são bem perceptíveis aí no primeiro balãozinho, principalmente pela palavra mesmo, e também pela palavra ainda, né? Então, eles dão essa reforçada no discurso, né? Porque o primeiro rapaz quer convencer o segundo a concordar, a agir como ele quer, como ele pensa. E aí a outra charge diz assim: qual o nome do vereador que você votou na eleição passada? Aí dá um tempinho e diz, valendo 1 milhão, né? Então, ele está perguntando, ele quer receber do receptor, no caso aí o outro rapaz, ele quer receber uma resposta, ele quer que ele diga em quem ele votou. E aí uma forma dele modalizar o discurso é inserindo a expressão valendo 1 milhão, né? Então, se ele disser em quem ele votou,
ele ganha 1 milhão, né? Então, bem interessante a respeito da modalização, essa situação trazida pela charge, porque aí, no caso, não vai ser apenas uma palavra, vai ser uma expressão inteira que vai funcionar, né, que vai cumprir o papel de realizar a modalização no texto. Então, outros exemplos bem interessantes de que quem cria o discurso, o emissor ou o narrador de uma história, ele quer que você concorde com ele. Nem todos os narradores são assim, né? Nem todos os narradores querem, aqui no caso a gente vai falar um pouquinho sobre uma história bem famosa, um clássico da literatura, que é a obra Dom Casmurro, né? Que foi escrita pelo escritor Machado de Assis, e essa obra ela tem episódios bem interessantes e que ficaram muito conhecidos e que se tornaram clássicos, que é a questão da relação entre a Capitu e o Bentinho, né? Então, o Bentinho, que é o marido da Capitu, ele é o narrador dessa história, ou seja, tudo que ele vai contar no livro, ele conta sobre o ponto de vista dele, né? Então, não é o ponto de vista de outra pessoa, então ele vai utilizar diferentes elementos modalizadores para fazer com que o leitor acredite na versão dele a respeito da Capitu. Então, aqui há um dilema muito grande nessa história, né? Como vocês podem lembrar, ficou bem conhecida porque ficou aquela situação de desconfiança. A Capitu traiu ou não o Bentinho, né? Então, o Bentinho, que é o narrador, ele vai construir todo o discurso no livro inteiro, para que o leitor ele ache que a Capitu realmente tem culpa nisso, né? Para que ele ache que realmente a Capitu traiu o marido, né? Então, aqui é muito interessante uma forma de caracterizar a Capitu a respeito da expressão, né? De como ele se dirige aos olhos dela, né? Ele vai dizer que ela é dissimulada, que ela tem olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Então, ele já vai construindo a mentalidade que o leitor vai ter da Capitu a respeito por meio de várias expressões durante o livro inteiro. Então, aqui eu trouxe três trechos, eles não são seguidos, né? São trechos pontuais, e aí vamos ver. Olha só a esperteza do Bentinho. Capitu, apesar daqueles olhos, olha aí, a palavra apesar tem um peso muito grande. Capitu, apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu, você já reparou nos olhos dela? São assim, de cigana oblíqua e dissimulada, pois, apesar deles, poderia passar, se não fosse a vaidade e a adulação. A adulação. Então, aí você percebe, é um discurso que traz muitos elementos modalizadores, né? Quando ele diz, apesar dos olhos, você já reparou, né? Ele está querendo que o leitor acredite na versão dele. E aí ele diz, apesar dos olhos, né? Então, bem marcado a questão dos elementos modalizadores aqui nesse trecho da obra Dom Casmurro. O segundo trecho da obra diz assim, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra e dignidade de estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca, vá, de ressaca. Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu. Então, quando ele vai construindo a personalidade da Capitu, ele vai estruturando frases específicas, pontuais e propositais no seu discurso, para que ele construa aquela imagem de negatividade, digamos assim, para fazer com que o leitor acredite na traição. Então, bem interessante aqui esse trecho em que ele vai falando dos olhos de ressaca. E aí ele diz que a Capitu é uma criatura muito particular, que ele usa a expressão da época, né, que é muito. Então, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu, né? Então, esse mais mulher do que eu também cumpre a função de exercer a modalização no discurso, ou seja, o Bentinho está usando uma situação discursiva, enunciativa, em que ele quer que a partir da forma com que ele fala, o leitor concorde com o que ele defende no livro. E, por fim, o último trecho diz assim, juro, deixa eu ver os olhos, Capitu, aqui ele está falando com ela, deixa eu ver os olhos, Capitu. Tinha me lembrado a definição que José Dias dera deles,
olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada eu sabia. E queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Né? Então, à medida em que ele vai pedindo a Capitu, deixe-me ver os olhos, né? Então, é uma situação em que ele está ali apelando para um convencimento. E aí ele sai da história e vai para pensamentos, né? Então, esse segundo parágrafo aí representa pensamentos dele com ele mesmo. Então, tinha me lembrado, né, uma definição do que seriam esses olhos, de cigano oblíquo e dissimulado. E aí ele coloca assim: eu não sabia o que era oblíqua, né? Mas dissimulada eu sabia. Então ele quis dar um peso à palavra dissimulada para que a gente construísse a situação de acreditar nele, né? Do que ele defendia. Então fica a dica aí para que vocês depois possam ler a obra Dom Casmurro, de Machado de Assis. Um outro exemplo, olha só que exemplo interessante, a gente vai trazer agora aqui um horóscopo, o signo de Áries, né? Então, ele vai ser dito de duas formas. Vocês vão ver, vocês vão perceber como a mudança de um termo, ela muda totalmente o discurso. Então, diz assim, o signo, né, o horóscopo do dia 21 de março a 20 de abril. Lua em Gêmeos favorece estudos, comunicação e contatos sociais. Em geral, Sol em Sagitário traz 4 semanas ótimas para você desenvolver melhor a sua espiritualidade, explorar com mais afinco novas maneiras de viver. E aí eu grifei 2 termos, aí vocês vão ver que o favorece está grifado e o traz está grifado. Porque eu quero que vocês comparem esses mesmos termos com os termos que serão remodelados a partir disso, e aí vai dar uma nova conotação. Eu digo o mesmo horóscopo com termos diferentes, e eles estão em negrito também. Lua em Gêmeos pode favorecer estudos, comunicação e contatos sociais em geral. Sol em Sagitário indica a possibilidade de 4 semanas ótimas para você desenvolver melhor a sua espiritualidade, explorar com mais afinco novas maneiras de viver. Quando eu troco a expressão, eu digo que a lua em Gêmeos, ela favorece, eu estou dando a certeza. Quando eu digo que ela pode favorecer, eu modalizei o discurso. Eu dei uma freada, eu não dei a certeza no meu discurso, né? Então, quando ele diz lá no primeiro, na primeira definição, Sol em Sagitário traz 4 semanas ótimas. Então, eu digo que é certeza que o Sol em Sagitário indica que as semanas serão ótimas. E aí, no segundo, ele diz, indica a possibilidade de 4 semanas ótimas. Então, olha só o termo que modaliza, né, que modifica, um jeito de dizer modifica totalmente o sentido. Então, favorece, pode favorecer, dá uma alterada bem significativa no discurso, assim como o traz 4 semanas e o indica a possibilidade de 4 semanas. Então, essa troca também dá um outro efeito naquilo que se quer dizer. Agora, esses exemplos que eu trouxe, eles são bem interessantes, são exemplos de vendedores de rua, né, muito conhecidos nossos. Então, eu trouxe aqui um vendedor de veneno, um vendedor de frutas e um vendedor de água mineral. Então, vamos ao primeiro exemplo. Um galego que ele vende veneno, né? Então, ele vende veneno para ratos no centro de Maceió. E aí ele diz, né? A gente conhece muito bem essa forma deles se expressarem. Olha o veneno! Quem vai querer veneno, né? Então, é bem interessante a forma que o elemento veneno, ele está aí, a expressão que ele está aí na frase. Porque do jeito que ele está, ele chama o comprador para ele chama a atenção, né? Então, bem interessante esse elemento aí, né, que se refere à fala do galego que vende veneno. O vendedor de frutas, ele diz assim, uva, maçã, tangerina, lavadinha, tem sacola para levar, aceita vale. Vai aí, madame, vai querer? Né? Então, olha só quantos elementos modalizadores tem aí, né? Quando ele diz que uva, maçã e tangerina estão lavadas, né? Então, essa expressão lavadinha, ela quer dizer, ela é um elemento modalizador, ela é um diferencial na frase, né? Então, muito interessante. Do mesmo jeito em que ele diz, tem sacola, aceita vale, embora, madame, comprar, né? Vai aí, vai querer, né? Então, são elementos que colaboram para que o receptor concorde com ele. Ok? E na terceira definição, na terceira situação, o vendedor de água mineral, e aí o vendedor fala assim, água mineral, uau, 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 uau. Nesse carro não tem água.
olha a água para não ter sede na viagem. Então, olha só o tipo de expressão que o vendedor de água mineral utiliza para convencer as pessoas de concordarem com ele, né? Então, uau, 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 uau é um elemento diferenciador aí no discurso, e ele diz assim, nesse carro, né, nesse ônibus não tem água. Olha a água para não ter sede na viagem. Pegue a água, compre a água, né? Então, olha a água aí é um elemento modalizador que faz com que o discurso seja modificado. Então, concluindo, a modalização ela é uma maneira como o falante revela as suas atitudes, seus posicionamentos, seu julgamento em relação aos seus enunciados, aquilo que ele quer dizer, de modo a chamar a atenção do leitor, a levá-lo a aceitar a tese defendida. Então, eu quero que você concorde com a minha opinião, a tese que eu defendo, por isso eu vou utilizar uma maneira de falar para te convencer de tu concordar comigo. Então, isso é um conceito, são situações de modalização que eu trouxe hoje para vocês. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Fica o convite para uma outra aula, né, do Conexão Educação. E aí, muito obrigada e até a próxima.